Abra sua Bíblia em 2 Reis 6:24 em diante. O tema hoje é corta o S, você vai entender. Corta o S. Amém? Vamos ler? Ixi, acho que eu fiz, voltou aqui. Eu não sou muito bom com tecnologia. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, e subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata, mais ou menos R$100 hoje. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dai-me o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. Amém? Pai, em nome de Jesus, fala conosco e nos ministra poderosamente em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu não sei se você entendeu esse texto. Houve uma grande fome em Samaria. E eu peguei esse texto como base porque eu acho muito difícil alguém aqui ter passado por isso. Nós já passamos situações difíceis financeiras, já passamos crises de não termos muita coisa para comer, talvez para vestir, talvez não tínhamos dinheiro para manter o nosso carro, pagar o aluguel da nossa casa, crise no casamento, mas acho que ninguém passou por uma crise dessa. A fome era tanta que 2 mulheres fizeram o seguinte trato para não morrerem de fome: vamos fazer o seguinte, vamos matar hoje o meu filho, a gente come o teu filho, e amanhã ou depois que tiver fome novamente, nós vamos matar o meu filho e vamos comer para sobrevivermos. Isso é um trato que chega a ser maligno, mas aconteceu em Samaria. Por quê? Porque as pessoas estavam morrendo, e quando a pessoa está morrendo, ela não sabe o que fazer, ela não sabe para onde olhar, ela não sabe como buscar a Deus, como resolver a situação, e passa a cometer erros. Olhe para o irmão que está do seu lado e fala assim: em momentos de muita fome, busque a Deus antes de decidir qualquer coisa. Amém? Só que a outra mulher não cumpriu, ela comeu o filho da outra lá, será o braço, a perna, e não cumpriu. Irmãos, isso não é história da carochinha, isso é fato. Isso aconteceu na Samaria, né? E diz que quando o rei passeava pelo palácio, a mulher gritou: rei, me acode aqui. E ele falou: como eu vou te acudir? Se Deus não te acudir, eu vou te acudir como? Da eira, do lagar? O que ele estava pensando? Que ela estava pedindo comida para o rei. E o rei falou: eu não posso te dar comida, não posso te dar uva, não posso te dar trigo, eira e lagar, né? Deus não está nos acudindo. E ela falou: não, essa mulher prometeu e não cumpriu. Diz que o rei não respondeu nada, mas ele rasgou as suas vestes, se vestiu de pano de saco e lamentou, porque a situação que Samaria estava era o caos, era degradante, a ponto de uma pessoa oferecer a outra como alimento, como comida. Eu coloquei que é a maior crise que se tem notícia. Acho que ninguém, né, já viu uma notícia mais tenebrosa do que as pessoas dando o seu próprio filho como alimento para outras pessoas. Em Samaria, o ditado que tinha lá era assim: em Samaria, humanos se comia, né? Não se comiam, se comia. É tipo assim, era o alimento de todos os humanos naquela época, era o ditado lá, né? Irmão, eu acho que ninguém chegou a esse ponto, certo? Estamos em crise, certo? Mas eu creio que você tem o que comer na tua casa, não tem? Você tem um teto para dormir, não tem? Tem um cobertor para se aquecer, não tem? Tem um ventilador para te deixar fresco, não tem? Tem pessoas do seu lado que te amam, não tem? Então, irmãos, nós não sabemos exatamente ainda o que é uma crise como essa. E nem vamos saber, em nome de Jesus, Ele vai nos livrar disso aí. Amém? Agora, irmãos, lá em Tiago 5,16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo.
Perdão, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses, não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Irmãos, eu não sei se você sabe, mas na época da crise que nós lemos em Samaria, já era Eliseu, o profeta, ou seja, foi depois dessa aqui que eu li agora, que está registrado em Tiago. Elias orou para que não chovesse na terra, e não choveu 3 anos e meio. Agora eu te pergunto, se um dia sem água na tua casa, é um desespero total, é ou não é? Mesmo sabendo que vai voltar daqui a alguns dias, imagina só, 3 anos e meio, sem chover, sem perspectiva, sem nenhuma água para beber, ou para se lavar. Misericórdia, não é? Eu vou falar um pouco mais baixo, irmãos, que eu estou com um pigarro, tem um monte de mosquitinho aqui, eu não sei se é porque eu estou suado. Fala glória a Deus aí. Minha garganta está cheia de pó. Eu acho que foi que eu fiquei mexendo aqui. 3 anos e meio, não choveu na terra. As pessoas se matavam. E passou essa crise, porque você viu que Elias voltou a orar e choveu sobre a terra. Mas depois veio a crise, na época de Eliseu, logo em seguida. Irmãos, não pensa você que essa crise vai passar e não virá outra, porque virá. Viu? Olhe para o irmão que está do seu lado e fala assim: Deus nunca te prometeu que não haveria fornalha, mas Ele prometeu que Ele estaria com você dentro dela. Amém? Amém? Então você precisa entender isso. 3 anos e meio sem água. Eu coloquei, a crise hídrica em São Paulo durou 2 anos e 2 meses, de janeiro de 2014 a março de 2016. Lembra daquela crise? Tudo baixinho, não tinha água, foi para o tal do volume morto. Lembra do volume morto? Parece que estão querendo ressuscitar o volume morto aí agora. Parece que vai ser bem duro o verão e que vão ressuscitar o volume morto. Foi o caos. Um dia tinha água na sua torneira, outro dia a sua torneira estava seca, ficava 2, 3 dias, não era isso? E quando vinha uma água suja, cheia de terra, de ferrugem, um gosto horrível. Quando não, vinha água com cloro, lembra? Cheia de cloro, e você bebia aquele negócio, né? Mas você bebia como se fosse a melhor água do mundo, porque você não tinha água. As crises mostram para nós que nós só valorizamos as coisas quando não as temos mais. Quando perdemos pessoas, presença de Deus, ministério, família, emprego. Nossa, meu emprego, eu não aguento mais meu emprego. Perde o emprego, ai bispo, olha para Deus me abrir uma porta. Você estava dentro de um lugar que Deus te colocou, mas você quis sair de lá. Só porque não estava mais do jeito que você queria, irmão. Crise acontece, dias bons e dias ruins em todas as instâncias da nossa vida. Você precisa permanecer, porque Deus vai cuidar de você no meio da crise. Aquela crise passou. Eu coloquei que às vezes na história humana, vem uma crise atrás da outra. Se prepara. Acaba o corona, pode vir desemprego. Acaba o desemprego, pode vir uma outra crise hídrica. Acaba a crise hídrica, vem porque a Eletropaulo não consegue mais gerar energia. Eu não sei, Eletropaulo não, né? Eletropaulo já era. É Enel, né? Ou empresinha ruim, irmãos. Se estiver assistindo, Deus abençoe, vocês são muito ruins, né? Desculpa, com todo o respeito. Sim ou não? É muito ruim. Atos 11, do 27 em diante, presta atenção que você vai entender onde a palavra vai chegar. Eu falei de Enel, vai cortar a luz, corta o S. Você vai entender o que é cortar o S. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se a um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito, Ágabo, tá? Que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de quem? Nos dias de Cláudio. Tinha que ser nos dias de Cláudio. Dias de Cláudio tem fome. Os discípulos, cada um conforme as suas posses. Não, irmãos. Eu vou ler, mas não era para ler. Não tinha essas aqui. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, porque tinha fome, né? O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Certamente aí vai para Amós 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Calma. Eu falei de 2 profetas do Velho Testamento. Bispo, não tem profeta no Novo Testamento. Espera aí. Volta lá no primeiro aqui, eu vou voltar. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém, e entre eles Ágabo,
Irmão, você está achando que Deus vai levantar um ministério e vai matar ele, é? Você é o profeta da sua geração, você é o profeta da sua casa, ó. Entendeu? Não vem com essa, não tem profeta assim, porque tem profecia, e profecia que sai da boca de Deus se cumpre. Ágabo disse, vai vir grande fome em Jerusalém, se preparem. Quem foi Ágabo? Tem gente que ouviu o nome dele pela primeira vez hoje. Eu peguei 2 do Velho Testamento e 1 do Novo, para você ver que em todas as épocas, antes de Cristo, depois de Cristo, sempre haverão crises, sempre haverão situações difíceis, sempre haverá coisas para você passar por cima, mas você precisa permanecer. E eu li que certamente Deus não faz nada sem antes avisar o seu profeta. Antes de Elias orar, ele orou porque ele sabia que Deus ia reter a chuva. Antes da fome vir e aquelas mulheres repartirem os seus filhos, Eliseu já tinha profetizado, e o rei falou, maldito seja esse profeta, lembra disso? Maldita seja Eliseu, e agora eles falam, não sei se vai vir a fome, veio na época de Cláudio, sabe o que aconteceu, irmãos? Foi o pior período de Roma, não foi quando ela foi incendiada, foi quando houve fome nos tempos do imperador Cláudio. O que isso quer dizer? Que Deus, ele vai trazer sobre a sua vida palavras de bênção, amém? Você vai prosperar, mas ele vai te alertar também dos momentos de crise. E você tem que se preparar. Pergunta para o irmão, Deus vai te avisar. E você tem que obedecer ele, Zé. Porque senão você vai passar perrengue, fala aí. Vai passar o perrengue, irmão. Quando Deus avisa o povo através de um profeta, é que a crise virá e é preciso se preparar. Exemplo, José no Egito, lembra disso? O faraó teve os sonhos, ele interpretou 7 anos de vacas gordas. O que é isso? De muita prosperidade. Pois eu tenho algo para dizer para você, que esse ano na sua vida aconteceu ao contrário. Você teve um ano de vacas magras, ano que vem será um ano de grande prosperidade sobre a tua vida. Eu não sei qual é a palavra que Deus vai nos dar no ano que vem, ainda não sei, mas com certeza uma das características será prosperidade do povo de Deus. Não, isso não é amém de quem crê, não. Prosperidade sua, irmão, da tua família. Irmão, toma posse disso. Você sabe que eu não brinco no altar. É um ano de prosperidade. É um ano que as portas vão se escancarar na sua frente. Você vai ter tanta oportunidade que você vai ficar adoleta, ale pepi, ale tomar, ale café com chocolate, ai, Senhor, me mostra essa aqui, filho. E você vai entrar e vai prosperar. A 30, 60, 100 por 1, a 1000 por 1 em nome de Jesus. José disse, guarda bastante agora. Não seja um gastão. Não ache que todo ano você pode fazer uma viagem para Paris, viu? Se Deus te dá um ano de prosperidade, ajunta dinheiro. Posso dizer uma coisa, irmãos? Se há uma aula que tem que ser dada em todo lugar, escola, faculdade, igreja, é você saber guardar dinheiro para o teu futuro. Sabe por quê? Eu vou perguntar agora para você aqui em casa. Quantas pessoas você conhece da sua família, ou perto de você, que envelheceram e não tinham nada, não tinham sustento? Dependiam dos outros. Dependiam do INSS. Nós não dependemos do INSS, nós temos direito a ele. Nós dependemos de Deus, o dono do ouro e da prata. Aquele que fala, eu vou te dar agora abundância, mas guarda. Olha para o teu irmão e fala assim, você tem que guardar, Zé. Você tem que investir, Zé. Amém? Deu para entender? O Rian é bonitinho, né? E eu gostei do Rian porque, diferente de muitos adultos, imagina se eu ligo para um pastor e falo, irmão, você não vai pregar dia tal, porque eu vou colocar a pessoa no teu lugar, que ela pediu para pregar. Ah, bispão, meu dia. Eu liguei para o Rian e falei, Rian, você vai tocar dia 6, e você ia tocar dia 22. Ó, entrou um novo irmãozinho que quer tocar bateria. Rian, você pode trocar com você fica na transmissão? Bispo, é claro, vai ser bom, porque assim eu já aprendo a transmissão. Ó, desculpa, mano. Desculpa, velho. Eu tô aprendendo pra caramba com essa moçadinha que tá entrando aqui. Sério, sério. Não tem competição, não tem intriga, não tem coisa. Eles querem um ajudar o outro. Pronto, acabou. Sabe o que é isso? Quem é grande, deixa o outro crescer. Viu? Ele pode ser pequeno no tamanho, mas está se saindo, ora, futuramente um grande diácono aí, hein? Diácono Rian. Vai mandar no pai, vai mandar no pai. Ó, mas quando a crise vem, sem aviso, o que devemos fazer? Tudo bem, Deus avisa, e quando Ele não avisa? Por exemplo, se eu deixar de pagar o aluguel, eu sei que uma hora alguém vai me cobrar. Se eu deixar de pagar as contas de água, eu sei que alguém vai me cobrar. Então eu já me preparo, sim ou não?
Mas e quando a crise vem sem aviso? E quando quebra o teu carro? Do nada, alguém bate no teu carro, né, bispa? Né, a gente tem uma situação na família, não do nosso carro, tá? E quando algo é tirado de você, você não esperava e alguém subtrai algo de você. Ou de repente você está planejando conquistar esse ano e você é mandado embora do serviço. E mesmo juntando todos os seus direitos, não dá para fazer tudo aquilo que você queria. Sim ou não? Vem com tudo. Como eu tenho que me comportar? Porque eu peguei 3 crises gravíssimas, gente. Sem água há 3 anos e meio. Um dando o filho como alimento para o outro, trocando filhos para sobreviverem. Na outra, uma grande fome em Jerusalém. Todas essas foram avisadas. Mas quando não dá para avisar? Quando o ladrão chega. Tem um filme chamado Vivos. Quem já assistiu esse filme? Quem já assistiu Vivos? Vivos é um fato, é uma equipe, eu não me engano, irmãos, eu não sei se é de hóquei, tá? De hóquei, aquele hóquei sobre patins, ou se é de rugby, mas é uma equipe que ela se reuniu para conhecer o Andes, junto com outros amigos, e encheram um avião, e sobrevoavam o Andes. Sabe o que aconteceu, irmãos? O avião caiu, e quando o avião caiu, muitos morreram na queda, mas muitos sobreviveram. E depois de um período, eles combinaram, dias lá, semanas lá, nós vamos ter que comer o corpo de quem morreu. Você já viu esse filme, Vivos? Só a bispa já viu. Ô irmãos, já viu, agora você lembrou, né? Falou de comer os outros, eu quero um pedaço, né? Irmãos, eles cortavam a pessoa e comiam assim, ó. E é verdade, e muitos sobreviveram por causa disso. É nojento, não é? É muito difícil. Mas como que você se comporta numa situação dessa? Como que você se comporta? É um fato, é uma história real. Não é uma invenção. Irmãos, eu não quero te assustar, mas depois de um período de grande bonança, sempre vem uma crise. Nós vivemos 3 anos de grande bênção, né? Financeira e ministerial e tudo mais. Aí veio esse ano, que por incrível que pareça, o Senhor transformou a maldição em bênção. Para mim, eu estava conversando com a irmã Renata antes de começar o culto. Como nós crescemos esse ano e amadurecemos em várias situações. E nós percebemos que a nossa igreja é sólida, hein? Porque o Senhor é a base dela, né? Isso é muito importante. Crise, cortando o S, fica CRI. É isso que é cortar o S. No momento de crise, você precisa criar. Você precisa descobrir. Você precisa inventar. Você precisa se reinventar. Crise, tira o S, vira CRI. Só sobrevive na crise quem tem o espírito criativo do Senhor. Quem recebe isso do Senhor, eu vou te compartilhar. Gênesis 1, do 1 ao 3, você conhece. No princípio criou Deus os céus e a terra porém estava como? Bonita, linda, maravilhosa, sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E o que Deus falou? Fala forte aí. Haja luz e houve luz. Então vamos lá. Você percebe o que você leu? O Deus é o Deus criador. A Bíblia diz que tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele. Ele criou tudo do zero. Ele criou tudo que nós conhecemos. Ok? Só que Ele criou a terra e ela, mesmo sendo criada por Deus, faltava coisas nela. Às vezes, você começa um negócio, você começa um projeto, você começa a estudar, volta a estudar e daqui a pouco já para. Você está achando que tudo vai ser 1000 maravilhas. E não é 1000 maravilhas. Tudo que você cria, tudo que você começa, está sem forma e vazio. No momento da crise, ou não. E você precisa ter o poder criativo de Deus para colocar ou realizar aquilo que falta. É muito bonito. Você fala, vou começar um ministério. Irmãos, se as pessoas soubessem como é difícil começar um ministério, elas nem tentariam. Você sabia que isso é do Brasil, números do Brasil, a cada 100 igrejas que abre, somente 12 passam do segundo ano? Você sabia disso ou não? Só 12. E dessas 12, apenas 5 sobrevivem ao 6º ano. E dessas, apenas 2 passam de 10 anos. Sabe por quê? Porque você cria algo, está tão bonitinho, mas ainda está sem forma e vazio, e precisa ser preenchido. Haja luz. Hoje, sabe qual é o poder criativo que Deus coloca sobre a tua vida?
haja luz. Não, você não entendeu, haja luz. Está tudo escuro, você não está enxergando nada. Haja luz, você vai enxergar tudo. O mesmo poder criativo que criou tudo isso aqui, está sobre nós. Deus repartiu conosco, no meio da crise, o poder criativo, então crie. Irmãos, eu estou muito feliz que eu estou vendo pessoas se virando nos 30. Irmãos, no meio da crise, uma menininha desse tamanho aqui, ó, começa a fazer um spot. Ela criou. Ela começou a fazer e começou a vender. Poder criativo. Ai, bicho, eu não tenho trabalho. Compra um saco de limão e vai vender na feira. Eu vi uma coisa muito legal na internet, e é verdade. Um rapaz disse assim: vocês estão reclamando que só ganham R$600? Depende de quem pega. Eu conheço um homem, ele estava falando dele, mas ele falou: eu conheço um homem que pegou os R$600 e comprou tudo de salgadinhos e balas. E ele pegou esse salgadinho e bala e foi vender no Farol. E ele vendeu, e em 2 dias ele vendeu o dobro. Então ele tinha 1.200. Ele pegou R$600 e investiu novamente. E foi vendendo, e foi vendendo. E esse homem no primeiro mês ele ganhou R$7.800. Esse homem sou eu. Crie! Por que nós reclamamos tanto? Não tenho isso, não tenho aquilo. Inventa. Deus te deu unção, irmão, para inventar, para começar um curso, estudar nesse tempo que você está parado na sua casa. Estude, se prepare. Por quê? Porque na hora que a oportunidade aparecer depois da crise, você está preparado. Você entendeu? Olha aqui, 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Irmão, você acha que Cristo, no momento de crise, ele desistiria das coisas? Ele abandonaria a família? Ele abandonaria o trabalho? Não, ele iria se posicionar como ele sempre fez. Trouxeram uma mulher pega em adultério, colocaram no meio lá, ele estava escrevendo no chão. Ó, deixa o seu filho brincar na terra, porque até Jesus escrevia na terra, viu, filho? É bom seu filho se sujar de barro. Na nossa época era só barro. Chegava em casa que a mãe brigava, o uniforme da escola, misericórdia, né? Hoje não, os filhos chegam, tem até o perfume da semana passada. Que é isso? Deixa esse menino se sujar, né? E Jesus escrevia no chão, pegaram a mulher, trouxeram: ó, a lei manda matar. Jesus falou: tudo bem, quem não tiver pecado pode atirar e pode começar a matar ela, tá certo? Mas não pode ter pecado, hein? Irmãos, Jesus criou uma solução para um problema extremo. Aquela mulher iria morrer. Pela lei, ela merecia morrer. Só que Jesus não veio revogar a lei, ele veio dar sentido à lei. A lei não precisa ser imposta. Eu obedeço a Jesus porque eu tenho prazer em obedecer. Ele me dá chances de mudar os meus caminhos errados. Ele me dá chance de me reinventar todos os dias. Acho que é tempo de nós termos a mente de Cristo. Paramos de ter uma mente de Josué. Mente de Josué é assim: 1 mais 1 é 2. A calculadora do Senhor é assim: 1 mais 1 é 30, 60 e 100 por 1. Ele é tudo diferente. A lei manda matar, pois eu absolvo. Vai e não peques mais. Mas não pode criança falar para os doutores. Onde já se viu uma criança sentar no templo e ensinar? Pois Jesus sentou e ensinou. Sabe por quê? Porque ele veio trazer uma nova visão, ele criou uma nova atitude. A igreja que estava ali não agradava ao Senhor, ele criou uma outra, através do teu sangue, através do teu compromisso. Olhe para o teu irmão e fala assim: no tempos de crise, não ofereça o seu filho como sacrifício, crie soluções para o teu filho. Deu para entender? O processo criativo acontece na mente. Logo, se temos a mente de Cristo, temos o processo criativo. Não é não, pastora Sara? A gente pode inventar uns doces novos, uns potes diferentes, colocar um negocinho heavy velvet, fazer essas coisas. Posso criar um outro tipo de trabalho. Meu, sabe o que me espantou? Ninguém de vocês vendeu máscara. Você podia ter ganhado dinheiro com essa máscara. Fazer uma máscara da Mais, ó, você nem pensou. Bispão, me autoriza a fazer a máscara da Mais. Eu faço o negócio, ó, além do dízimo eu dou mais 10%. Sabe o que você vai vender? Todas as suas máscaras, ia faltar pano para você. Criação.
Seja criativo, seja uma pessoa que invente, seja uma pessoa que estude, seja uma pessoa que prepare. Irmão, você acha que um dia a igreja vai ficar sem louvor, sem pregação? Nunca vai ter. Sabe por quê? Porque sempre tem alguém que está se preparando, sempre tem alguém que está esperando a oportunidade, pois no meio da crise Deus criou uma oportunidade para você. Observação: mesmo após criar, ainda pode ter questões sem formas e vazias. Lembra do mundo? Você vai criar algo, mas vai ter problema. Aí, bispo, não tem gente para comprar todo dia. Eu lembro muito bem o pastor David, meu amigo, né? A gente sempre conversando, ele contou para mim: bispo, agora está difícil para vender, porque eu tinha clientes na faculdade e no meu trabalho fisicamente, né? Ele está sentado ali. E agora esses clientes, não tem como eu chegar até eles. Eu falei para ele: invente outra forma de vender. Não foi o que eu falei? Invente outra forma. Tem outros lugares. Vá para frente de Ourinhos. Vá para outro lugar. Você tem que criar. Por quê, irmãos? Porque os tempos de crise, quem se aproveita dele da melhor forma, cria algo, trabalha, se esforça, sempre sai fortalecido e com um caminho diferente para seguir. Olha para o teu irmão e fala assim: para de reclamar. Vai, seu resmungão, fala. Seu zangão, fala assim, só fica com a testa franzida. Fala para ele aí. Em nome de Jesus, invente, tá bom? Assim como Deus, você vai dizer hoje na sua vida: haja luz. Irmão, sabe o que foi que Deus fez? Eu já ensinei isso na escola Rabi. Os homens levaram milhares de anos para descobrir que a água em movimento gera energia. Você já prestou atenção aí em Gênesis? O Espírito pairava sobre as águas. Você sabe o que é pairar? Não é ficar parado, porque se levava, ficou parado. Pairar é se movimentar em cima. Ele estava pairando as águas, ele estava movimentando as águas. Deus falou: bonito isso, hein, Espírito? Haja luz. E hoje as águas em movimento é a nossa energia. Os homens levaram anos para descobrir que a terra era redonda. Teve pessoas que foram mortas porque diziam que a terra era redonda, né? Sabia disso ou não? Pois a Bíblia está escrito lá em Isaías que o Senhor poderoso, Criador de todas as coisas, se assenta sobre o círculo da terra. Já estava na Bíblia já. O que eu quero dizer é que tudo que Deus trazer à sua mente é porque você tem a mente dele. Ele já criou para você. Mas você tem medo, né? De começar um negócio de novo, de dar um passo a mais, de ser ousado. Tem que ser ousado. Eu estava conversando com uma pessoa hoje e disse: eu gosto de fulana. Estava falando de uma moça porque ela é ousada. Você fala para ela: você vai fazer isso aqui no louvor. Ela: eu vou. Cadê? O que eu vou fazer aí? Já vai assim já. Não quer nem saber se vai errar ou se vai acertar. É ousada. Você tem que ser ousado. Você está ficando velho antes do tempo. Fala aí para o irmão: você está velho, irmão. Antes do tempo. É isso aí. 3 atitudes para trazer luz em meio ao caos. É rapidinho. 2 Samuel 16:3. Você vai trazer luz hoje no seu caos. Você vai cortar o S em nome de Jesus. Crise não existe para você. Você não está em crise. Você está em Cristo. Amém? Corta o S. Crie. 1 Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o quê? O exterior. Porém o Senhor, o coração. Em outras palavras, pare de enxergar o que os seus olhos veem. Lá era para escolher um rei. Samuel estava vendo os bonitão, os grandão lá, de Jessé. Falou: não, para de olhar isso. Eu olho o que tem dentro. Mas como que eu vou olhar dentro de uma pessoa? Eu tenho os olhos de Tandera, por acaso? Eu sou um raio-x? Como que eu vou olhar? O próximo post te ensina: mente de Cristo, olhos de Cristo. Se você pensa como o Senhor, você vai enxergar como o Senhor enxerga. Tem vezes, irmãos, que no nosso ministério, esses 15 anos, e mais 10 em outro ministério, 12 na verdade, você tem que levantar pessoas ministerialmente. E muitos falam: mas esse daí? Mas por que essa pessoa foi ungida? Por que essa pessoa foi levantada? Por que não foi fulano de tal? Sim ou não? Fala, seja sincero, quem já pensou isso de alguém? Eu já pensei. Não é? Sabe por quê? A resposta está aqui. Para de olhar o que há por fora, porque eu vejo o que há por dentro. Deus está olhando o seu interior. Dentro de uma crise, olha o cerne da questão. Olha o centro. Para de olhar a superfície. Só um pouquinho mais baixinho, por causa que o microfone está baixo. Olhe o magma do vulcão.
Para de ficar olhando o que tem por falar. Nossa, todo mundo está insatisfeito na empresa. Não olhe todo mundo, olhe o porquê. Veja. Aí todo mundo vem. Quem já leu Monge e Executivo sabe do que eu vou falar. Um chefe lá nos Estados Unidos fez uma pesquisa. O que ele precisaria fazer para o ambiente de trabalho ser melhor? E todos falaram: mais iluminação. Deixar o ambiente mais iluminado. Ele colocou luzes especiais em toda a empresa. E todos ficaram felizes, gente. Sabe que ele fez um teste depois de 3 meses? Ele tirou a iluminação extra. E todos permaneceram felizes. Sabe por quê? Porque eles não queriam as luzes. Eles só queriam ser ouvidos. Eles queriam que alguém escutasse o que eles estavam falando. Que alguém perguntasse para eles o que precisava. Muda a tua perspectiva. Para de falar: ai bispo, ninguém vem comigo quando eu chamo. Veja por quê. Eu tenho uma frase, guarda no teu coração. Você é um líder, certo? Você está andando aqui, ó, olha para trás. Se não tiver ninguém te seguindo, você é tudo, menos um líder. Você acha que é. Sempre tem que ter alguém te seguindo. Sempre tem que ter alguém que fala assim: você é uma bênção na minha vida, me ensina isso daqui. Sempre tem alguém. Então, em nome de Jesus, mente de Cristo, olhos de Cristo, olha o problema. Eu coloquei: veja o que ninguém está vendo. Olhe para dentro do furacão. Está na crise? Olha para dentro. Ninguém quer entrar lá dentro. Irmãos, começa a guerra em favela. Ninguém quer entrar lá dentro. Todo mundo quer sair de lá. Você sabia que as maiores lideranças que existem nos morros são daqueles que quando o bicho está pegando lá, ao invés de sair, o cara entra? Você sabia disso? Tem igrejas que dominam os morros no Rio de Janeiro, que os bandidos dizem: ó, mexe com todo mundo, mas não mexe com aquela igreja ali. Sabe por quê? Porque o pastor, no momento de crise, entrou lá e estendeu a mão. Ele viu aquilo que ninguém estava vendo, uma oportunidade de sucesso ministerial. Vire para quem está do seu lado e fale assim: mude o seu foco. O seu foco está no que todo mundo vê. Precisa estar no centro. Fala para ele. Só assim você conseguirá encontrar o cerne da crise e cortar o S. Você só corta o S da crise quando você chega ao centro. Deixa eu correr aqui. Abacuque 3,17, o segundo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar, ó, cabeça erguida, altaneiramente. Aí vai para o mestre da música e tal. Irmãos, como é que é aquela música lá? Todavia me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Não é assim? Ainda que tudo está errado. Por que tem que estar tudo certinho? Tudo bonitinho. Irmão, eu não sou alegre porque eu tenho comida todo dia. Eu sou alegre porque eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Irmão, pelo amor de Deus, se alegre no que Deus fez na tua vida. Só pede, pede, pede. Para de pedir e agradeça. Para de pedir um dia, pelo amor de Deus. Agradece a Deus porque você acordou, porque você é livre do pecado, porque o seu nome está escrito lá, irmão. Veja o caos como uma oportunidade de milagres. Então se alegre, pois Ele já te faz andar como um vencedor, cabeça erguida. Já se enxergue um vencedor. Já se enxergue como alguém que vai conquistar. Cria a visão dos teus celeiros cheios. Haja luz. E o último, Romanos 4,17. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, e faz o quê? Chama a existência as coisas que não existem. Irmão, eu não sei se você entende esse texto aqui. Sabe o que está falando ali no final? Não existe uma coisa. Você quer, sei lá, um pão de berinjela, existe isso? Nossa, você tem que estragar minha palavra, né, bispa? Você tem que falar que existe, né? Vamos lá. Pão de quiabo existe? Deve ter alguém louco no mundo que gosta de quiabo. Vamos ver, levanta a mão.
Por isso que os baianos não batem bem da bola. Não bate bem, tem panquequinha, não. Quiabo, pão de quiabo, com gergelim, sei lá. Eu quero, mulher grávida, eu quero um pão de quiabo com gergelim. Mas, meu Deus do céu, sabe o que acontece que está escrito ali? Não existe, Deus cria para você. Chama a existência as coisas que não existem, ou seja, não existe. Vem para cá, você vai existir, porque meu filho precisa, disso. Irmão, Deus vai te dar coisas que não existem, vai abrir caminhos onde não tem, por você. Cria a imagem da promessa para a sua vida. Deus chama a existência e traz para você a luz em meio ao caos. Eu coloquei a sequência. Primeiro, identifique o epicentro da crise. Depois que identificou, corte o S de uma vez. Crie a visão do seu sucesso em seu coração, porque você tem a mente de Cristo. Trazer a existência, aí já é com Ele, certo? Hashtag corte o S. Você entendeu por que é corte o S? Para de falar, não tenho dinheiro. Irmão, quando você fala que não tem dinheiro para ir num acampamento de R$90, você está falando que o seu Deus não tem poder nenhum. Quando você fala que Deus não pode te dar um carro novo, você fala, ah não, meu Deus é poderoso, mas Ele não pode me dar um carro. Quando você fala, ah, o meu marido está longe dos caminhos do Senhor, minha mulher, meu filho, meu pai, ah não, ele nunca vai voltar. Você está falando que o sangue de Jesus foi derramado em vão, à toa. Você está entendendo? Creia mais, crie mais, corta o S. Olhe para o teu irmão e fala assim, corta esse S hoje. Fala, esse não é o S de saudável, fala. Não é o S de sadia, fala para ele. Esse é o S da crise. Crise que a gente nem passa, hein? Você viu as crises ali, né? Já pensou, irmão? Se tivesse uma crise dessa no Brasil? Eu disse um culto aqui. Se falasse o governo, ninguém mais pode ir para a igreja. Irmão, por causa do Covid, tem gente que não entra numa igreja há mais de quase um ano. Imagina só, se veio e fala assim, não pode entrar, que vai ser preso. Você entende, né? Falei, eu entendo que você é um frouxo e mentiroso, você nunca serviu a Deus. Porque é fácil falar que é cristão. E na hora de provar? E aí, Jesus, você é o filho de Deus? Deixa eu pôr uma coroa na tua cabeça para ver se é verdade. Você não é o rei dos reis? Deixa eu furar sua mão. É bonito a gente falar que é cristão, mas e na hora que o sapato aperta? Irmão, se falar que um dia não pode ter mais igreja física, glória a Deus. A gente cultua na praça, não pode ir na praça, a gente cultua na cadeia. Eu fico numa cela, você fica no outro, a gente louva lá dentro. Me parece que o Deus que abriu a cela lá estremeceu, Ele pode fazer de novo, hein? Me parece que Ele pode abrir as celas, hein? Irmão, em nome de Jesus, se posiciona no meio da crise. Pare de ser mole. Se posiciona e fala, não, eu vou fazer a diferença na minha vida, na minha família, na minha igreja, na minha comunidade, no meu trabalho, nas minhas finanças. Se levante. Ano que vem é ano de prosperidade para quem está de pé. Não vem com essa, ai Nádia, teve uma palavra que eu teria prosperidade e eu não vivi a prosperidade. Lógico, não trabalha, não procura emprego, não levanta o bumbum da cadeira e quer prosperar onde? Encostadão. Ô irmão, uma vez eu vi uma oração numa igreja para encerrar, que eu vou orar com vocês e vou encerrar, que diz assim, ô Senhor, tira o encosto da costa desse encostado. O irmão olhava assim, você deve saber de onde é, né? Vou repetir, fala a câmera, hein? Tira o encosto da costa desse encostado. É? Tem gente, irmão, que não dá, irmão. Não quer trabalhar, não quer fazer, não quer estudar. Por que você não tem diploma? Hã? Por que você não tem diploma? Ah, eu estou velho. Ah, é? Continue estudando. Estava fazendo um curso aí esses dias aí, de uma coisa que eu não gosto, finanças. Pois agora eu estou gostando do negócio, porque eu vi que eu posso ter uma vida muito boa se eu for uma pessoa mais prudente. E aí, irmão? Até quando você vai reclamar que você não consegue pagar suas contas? Não consegue, que você fica reclamando na sua casa, ao invés de Deus multiplicar o que você tem na sua mão. Ele pode e Ele quer, mas você não deixa. Fique em pé. Domingo foi um fogo, né? Hoje não é não. Hoje é fogo em você. Corta o S. Que crise o quê?
Você tem unção de Cristo, rapaz. Moça, mulher, crie. Uma menina pode criar um doce e você não pode criar. Crie roupas. Sei lá. O que você sabe fazer? Cortar cabelo? Começa a cortar. Treina no seu marido, ele vai deixar. Corta, faz um caminho de rato na cabeça dele. Glória a Deus. Você fala assim, ó, esse caminho que eu fiz aqui é homenagem a Jesus. Ele é o caminho, esse aqui é a verdade, essa é a vida. Vai lá. É tempo de você se posicionar. Aprenda um instrumento para tocar na igreja ou para louvar o Senhor na tua casa. Aprenda a palavra de Deus. Leia mais. Leia livros. É tempo de você criar. Eu quero orar. Nós vamos ofertar. Eu vi o Rian já ali com o cestinho. Pode distribuir o envelope. Você vai ficar de pé. Nós vamos ofertar em pé. Bispa, separa aí o nosso. Separe o nosso. Não, põe no envelope você, não eu, né? Ó, dizimistas, separe seu dízimo. Não é para sentar, não. É para você ficar em pé. Só quem tem bebê, se quiser sentar, tá com o bebê no colo, beleza. Fica em pé. Meu, a gente criou uma geração de crente mole. Na hora da oferta. Que isso, irmão? Deus vai liberar uma palavra para a sua vida financeira. Eu quero ficar em pé. Ah, eu quero. Ó, irmão, você já percebeu que o único que nunca senta no culto é o bispo? Você já reparou? Eu toco em pé. Eu oro em pé. Eu prego em pé. Eu termino o culto em pé. Eu fico aconselhando você em pé. Eu deito na minha casa. Aí eu nem sento, eu deito logo de vez.